Meus queridos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Nossa aula de hoje será sobre o gênero textual HQ. A HQ, ou Histórias em Quadrinhos, é um gênero textual que tem como objetivo comunicativo divertir o leitor. Por isso, costuma ter um tom humorístico ou até mesmo irônico. É um gênero de tipologia narrativa, pois apresenta a estrutura e também os elementos da narrativa, como o personagem, o tempo, o espaço em que está acontecendo a história e o enredo, que é a própria história. Outra característica importante das histórias em quadrinhos é a linguagem utilizada, que pode ser a linguagem verbal e não verbal. Só para lembrar, a linguagem verbal é aquela modalidade escrita ou oral, onde nós usamos as palavras para transmitir informação. E a linguagem não verbal, nós utilizamos outros recursos, como sinais, imagens, expressões, gestos e cores. Um dos elementos importantes para que haja o uso da linguagem verbal são os balões. Eles servem de suporte para o diálogo dos personagens. É através dos balões que as falas ou o pensamento dos personagens são transmitidas para o leitor. Por isso, existem vários tipos de balões. Vamos conhecer cada um deles agora. Nós temos aqui alguns tipos de balões. O primeiro é o mais conhecido, que indica a fala do personagem. Ele é um balãozinho com traços contínuos e tem aquele rabichozinho, que é a pontinha embaixo, indicando a fala. Então, por isso é importante estar direcionado sempre na direção do personagem. Nós temos o próximo, que também é parecido com o da fala, só que ao invés de ser as linhas contínuas, eles têm os pontilhados. Esses pontilhados é para indicar que o personagem está falando bem baixinho ou cochichando. O balão do grito, ele está sendo representado em formato de explosão, ou seja, quer dizer que o personagem está falando alto ou gritando. Ao lado dele, nós temos um tipo de balão com vários rabichos, indicando a fala de mais de um personagem, né? Então, esses vários rabichos estão sendo relacionados pela quantidade de personagens que estão falando naquele momento. Temos também o balão de ideias, que é em forma de nuvem, só que o rabichozinho dele é em círculo. Esse círculo indica que ele não está falando, mas está pensando. No quadrinho de baixo, nós vamos ver aí o sinal de interrogação. Ele aparece na interrogação dentro de um balão para indicar que o personagem está tendo dúvida naquele momento. Ou, se ele estiver admirado, o sinal de exclamação. E mais à frente nós temos as reticências. Essas reticências indicam a pausa. Então o personagem aí não consegue se expressar. Ele ficou sem ideia, sem assunto. Coloca o balãozinho, veja que não tem rabicho nenhum para indicar nem fala nem pensamento. Quando o personagem está choroso ou triste, aí também vai ter um balãozinho característico para aquele momento. No próximo balão, já observamos que dentro dele existem algumas notas musicais. Essas notas musicais são a representação de canto desse personagem, ou seja, ele nesse momento está cantando, então vai aparecer as notas musicais para representá-lo. O outro balão, nós temos aí um balão escuro, todo escuro, preto, né? O personagem está zangado ou raivoso. Então, esses são alguns tipos de balões, mas não são todos, porque a criatividade de quem produz a história em quadrinho vai caracterizar também nesses balões. Então, dependendo do que esteja sendo vivenciado, é que será criado. Outro recurso que também é muito utilizado nas histórias em quadrinhos são as linhas cinéticas. Essas linhas cinéticas são alguns traços que indicam o movimento dos personagens ou objetos. Essas linhas fazem muita diferença e dão mais dinamismo ao desenho. Por isso que os autores
costumam fazer, né, para indicar um movimento, quando o personagem está andando, se deslocando de um local para outro, ou um objeto que está sendo arremessado de um lugar para outro. Então, as linhas são criadas para indicar justamente esse movimento. Onomatopeia é uma figura de linguagem que utiliza uma palavra para representar o som. Nas histórias em quadrinhos, os sons são apresentados através da escrita. Então, esses sons que podem ser reproduzidos são, por exemplo, barulhos de um soco, como tem aí algumas ilustrações, de tiro, batendo numa porta, como toque-toque, numa campainha, ding-dong, a rapidez ou a velocidade com que o personagem está correndo. Então, todos esses recursos vão trazer para dentro da sua história, da história em quadrinhos, aqueles sons que não podem ser reproduzidos. Então, se traz através da escrita. E, por fim, a metáfora visual, que são sentimentos ou situações representados por meio de imagem, sem a utilização do texto verbal. Como, por exemplo, quando o personagem está nervoso, sai fumaça da cabeça. Quando leva uma pancada na cabeça, que saem pássaros voando ou estrelas ao redor. Quando está apaixonado e aparecem aqueles corações. Então, essa representação através de imagens são chamadas de metáforas visuais. Então, observem aqui o quadrinho da Mônica e o Cebolinha. Sobre a cabeça do Cebolinha tem alguns coraçõezinhos. Isso aí é o que nós chamamos de metáfora visual. No terceiro quadrinho, a Mônica bateu no Cebolinha e sobre a cabeça dele está subindo aí uns raiozinhos e umas estrelinhas para representar a dor que ele recebeu ao levar a pancada. Então, todos esses recursos são para nos mostrar, ou mostrar para o leitor, com detalhe, tudo que está sendo transmitido na história. Por hoje é só, bons estudos, até a próxima aula e fique com Deus.